casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 18 de julho de 2017, uma segunda-feira. E nós vamos começar o programa Opinião exatamente perguntando ao professor Lorenberg, ao professor Haroldo, por que é que existem essas diferenças no Poder Judiciário. Já tivemos a oportunidade de comentar aqui superficialmente o assunto, mas agora vamos aprofundar a questão. O deputado Gilmar Fabris está preso desde a última sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão de Gilmar Fabris. E quais são os fatos que justificam isso? É que ele estaria promovendo obstrução da justiça em função de que ele saiu de casa antes da chegada da Polícia Federal carregando uma pasta. O advogado Gilmar Fabris diz que ele costumeiramente anda com essa pasta e que não tinha na pasta nenhum documento ou nada que pudesse acrescentar. Mas a grande verdade é que a polícia não encontrou essa pasta na residência do Gilmar Fabris. E isso foi, aos olhos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, caracterizado como obstrução da justiça. Ponto 1. Ponto 2. Por que é que o senador Cidinho não está preso por obstrução de justiça também? Já que foi entregue uma fita de áudio, ele indo à prisão falar com o Silval Barbosa, tentando convencer o Silval Barbosa a não delatar, garantindo a Silval Barbosa proteção dele, Cidinho, e segundo o Cidinho, de Pedro Taques, de Valdir Piran, de Wellington Fagundes e do senador Brairo Maggi. Dizia o Cidinho que estava falando em nome principalmente dele e de Brairo Maggi. Pergunta-se, por que é que o senador Cidinho não está preso e por que é que o senador Brairo Maggi também não foi preso por obstrução de justiça? Ponto 3. Na delação de Silval Barbosa, ele narra o fato de que o Éder Moraes mudou de depoimento, quer dizer, o Éder foi na Ararat, disse que o Brairo Maggi estava, sim, envolvido na compra de vaga para o Sérgio Ricardo e depois recebeu 6 milhões, segundo a narrativa de Silval Barbosa, sendo 3 milhões do próprio Silval e 3 milhões do Brairo Maggi. E aí, como prova na questão do Brairo Maggi, ele apresenta um empresário, dono de uma empresa jornalística, e apresenta também cheques que teriam sido emitidos pela Factoring de Valdir Piran para uma determinada empresa, que é a empresa do secretário de Estado, Carlos Avalone, e que esses cheques seriam retorno de propina e que teriam sido usados para a mudança de depoimento do Éder Moraes. Todos esses documentos entregues à Procuradoria-Geral da República. Indaga-se, Delcídio Amaral foi preso porque com 50 mil tentou comprar o depoimento do Nestor Cerveró. E não acontece nada com Brairo Maggi, mesmo com esse depoimento do Silval Barbosa e mesmo com essas provas sendo ofertadas por Silval Barbosa. Em síntese, pode existir aos olhos da lei diferença entre o comportamento de Gilmar Fabris e o comportamento de Brairo Maggi? Ou esses comportamentos não foram semelhantes? É a indagação que se faz, já que todos nós lutamos para que todos sejamos iguais diante da lei e que o princípio republicano sirva para todos. Eu começo segunda-feira com esse mini debate e pego a opinião do professor Haroldo e depois do professor Lorenberg. Olá, Antero. Olá, professor Lorenberg. Olá, telespectador. O interessante é que nessa fala do senador Antero Paz de Barro, né, nos remete automaticamente à posse da Raquel Dodge frente à Procuradoria-Geral da União, onde ela disse que a justiça tem que valer para todos, né? Uma fala que já era do Janot.
e deveria valer para todos, né? Mas, infelizmente, existem algumas aberrações, algumas exceções que não dá liga na cabeça da gente. Esse levantamento que o Antero apontou hoje, na abertura, na manchete do programa de hoje, foi levantado no programa de sexta-feira, né? O que leva, eu acho que eu vou ligar para o Fux, né? Porque a resposta, ele que tem que dar a resposta para nós, né? O Fux, né? Pessoas mais ligadas a essa área aí, que tipo de procedimento, que tipo de raciocínio lógico ele tem para poder colocar na cadeia um deputado, né? Sem querer defender o deputado Gilmar Fabris, mas já indiretamente defendendo, né? Mas ao mesmo tempo você tem para ela isso também uma série de argumentos tão fortes quanto aqueles que levaram o Gilmar Fabris à prisão, que é com relação ao ex-senador e governador Blairo Maggi, né? Até porque quando você... Qual é a raiz, qual é a premissa básica para que realmente levasse o Gilmar Fabris à prisão? Ele cometeu obstrução de justiça. E o que o Blairo Maggi fez quando teve o Cidinho, né, por intermédio do Cidinho, junto ao Silval Barbosa preso, né, naquele áudio lá, dizendo que poderia até facilitar a situação ali para ver se livrava o Silval Barbosa daquela situação. O Cidinho já se defendeu dizendo o seguinte, aliás, o Blairo Maggi já se defendeu dizendo o seguinte, isso aí é por conta do Cidinho, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá bom, então a fala também do Éder Moraes também é por conta do Éder Moraes, você não tem absolutamente nada a ver com isso, que a mudança de fala do Éder no sentido da delação, não é delação, né? Da roupa lavada, Da compra da vaga. Da compra da vaga do Éder, né? Foi justamente orientada para que não se tocasse no nome do ex-senador Blairo Maggi. Tudo isso é também obstrução de justiça. Então, infelizmente, eu já volto a dizer aqui, reforçar uma máxima que não deveria ser assim. Infelizmente, no nosso país, a lei não vale para todos. E existem algumas exceções. E essas exceções quebram regras que não deveriam ser quebradas, né? E torna-se cada vez mais difícil você corrigir ao longo do tempo. Vamos aguardar. Eu só quero ponderar, antes de passar a palavra ao professor Lorenberg, é o seguinte, que pode não ser um problema do Fux. Pode ser que o Janot não tivesse pedido. Exatamente. Pode ser que tenha pedido, que o Ministério Público Federal pediu apenas do Gilmar e não pediu do Blairo Maggi e não pediu do Cidinho. O que, convenhamos, é um absurdo. O Janot não pode ser seletivo. Professor Lorenberg. Senador Antero, professor Haroldo, telespectador, um grande abraço a todos os nossos telespectadores, mas um abraço muito especial a um telespectador muito especial, que é o meu irmão Erlon José Brandão, que, aliás, pertence ao Sindicato dos Policiais Federais, que ontem, dia 17, o Sindicato de Polícia Federal, em Mato Grosso, completou 28 anos de existência. Uma quantidade de anos suficiente para comemorar mesmo. E foi uma comemoração muito bonita, de acordo com alguns amigos que tiveram lá. Por falar em Polícia Federal, a Raquel tomou posse, como muitíssimo bem lembrou o nosso amigo e professor Haroldo, mas hoje também aparece na Folha de São Paulo uma entrevista muito interessante. Tem 2 pontos na entrevista que me chamaram bastante a atenção. Essa entrevista é daquele procurador que ficou preso, o procurador Ângelo, que ficou preso 76 dias. Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e um dos trechos da entrevista chama a nossa atenção. Ele diz o seguinte, que o Rodrigo, que é o Rodrigo Janot, ele provocou um pedido de investigação ao Michel Temer para barrar, para impedir que a Raquel fosse guindada a Procuradora-Geral da República. Ele não disse com essas palavras, mas o texto da sua entrevista nos remete exatamente a isso. Que é uma forma dele tentar se proteger, porque o Conselhão vai votar o final da carreira dele no Ministério Público ou não, né? Exatamente. Pode ser uma vigarice jurídica aí também desse ilustre procurador, né? Eu não... Que foi flagrado, né? Foi flagrado e ele nega até hoje, ele disse que não vai fazer delação nenhuma porque ele não cometeu crime nenhum. Ele está esperando entrar na porta da frente da Procuradoria-Geral da República e ele até hoje nunca foi ouvido em nenhum momento.
Quer dizer, a entrevista é muito interessante. Eu não estou dizendo, não estou dando crédito total para a entrevista. Eu estou simplesmente chamando a atenção que aquilo que nós já falávamos aqui, que eu já falei aqui muitas vezes, de que essa delação, essa história da delação da JBS ou do Joesley Batista está muito mal contada essa história. Precisa de uma investigação. Aliás, a Procuradora-Geral da República tem 3 ou 4 problemas para resolverem. Mas eu assisti o discurso dela, Haroldo, me chamou muito a atenção um detalhe que é bom que o nosso telespectador possa acostumar com isso. Ela passou a ideia, pelo menos para mim, que ela é uma pessoa muito prudente. A formação dela é muito boa, cautelosa. E isso é muito bom. Fala menos, isso, mas age com muito mais prudência, com muito mais cautela. E isso é importante porque leva a sobrepor a todas as suas ações a questão técnica, que é muito interessante. Professor, a formação dela é uma formação teoricamente norte-americana, porque ela se formou na Universidade de Harvard, né? Ela fez mestrado lá. Fez mestrado em Harvard. Isso é um bom sinal. Quando se fala em justiça, sabe? Isso é nosso complexo de vira-lata, né? Formou em Harvard, tá Não bom. é isso. É porque a justiça, né? A formação da cabeça com relação à justiça norte-americana é diferente no Brasil, Antero. É diferente. Quando você pega teses de doutorado, teses de mestrado, você percebe isso. Né? Você percebe essa intenção de se fazer justiça com vontade, nem não achar jeitinho, procurar razões. Mas aqui tem que fazer justiça de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Exatamente. E não com o ordenamento jurídico americano. São diferentes, né? Sim, são diferentes, mas... né? Mas eu quero chamar a atenção desse detalhe interessante para o nosso telespectador já acompanhar e já perceber que é um outro perfil completamente diferente. Tem um ponto importantíssimo no pronunciamento dela, hein, professor? Tem. Ela não cita a palavra Lava Jato. Tem, mas a Lava Jato... Mas ela vai manter. Não sei. Ela vai manter todos os... Ele já destituiu toda a equipe da Lava Jato. Destituiu toda a equipe da Lava Jato, da Procuradoria-Geral da República, e não cita no pronunciamento dela a palavra Lava Jato. Mas eu também acho que vai manter, porque a população não vai aceitar. Não vai aceitar isso de forma jeito nenhum. nenhuma. O que é isso? Agora, tem um segundo problema que ela tem que resolver com urgência, além disso que eu já falei, um segundo problema que é a questão do conflito entre a Polícia Federal e o Ministério Público. É preciso alguém capaz de um articulador, e ela me parece que tem esse perfil, para conversar, para acabar de vez aquele problema que foi criado com o Janot. Eu sempre vou dizer o seguinte, se o Janot tivesse terminado o seu mandato um semestre antes, talvez ele teria hoje um ganho muito interessante, muito bom. Mas, ao terminar o seu mandato, ele cometeu muitos erros, mas muitos erros. E um dos grandes erros que ele cometeu foi exatamente a questão do Joesley, a questão do conflito entre a Polícia Federal e o Ministério Público, e o conflito entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. São coisas que precisam muito cuidado para lidar, até para que o Ministério Público não venha a perder aquele poder que a população toda gostaria que o Ministério Público tivesse, sem a questão politiqueira dentro do Ministério Público. Agora, voltando à questão que o Antero nos chama a nossa reflexão. Talvez um aluno recém-ingressado ao curso de Direito vai falar bem assim, Haroldo, a questão é a interpretação da lei. A lei precisa ser interpretada, e o juiz interpreta a lei. A gente não pode perder de vista que não se pode utilizar 2 pesos e 2 medidas. Eu me lembro agora muito recente, de que aquela esposa do Funaro, telefonema que deu, por telefonema que deu, eu não me lembro o nome do delator. Jadel, exatamente. Jadel. Ele foi preso exatamente por isso, porque estava conversando com a esposa do Funaro. Por que foi preso? Por quê? Por obstrução de justiça. No entanto, outros exemplos que poderiam ser tidos ou interpretados da mesma razão e da mesma forma, não foram. É o caso, por exemplo, do Cidinho do Blairo Maggi. Exatamente. Bom, vamos aos outros destaques do programa Opinião. Deputado Gilmar Fabres permanece preso no centro de custódia de Cuiabá. O suplente Meraldo Sá deve assumir a vaga na Assembleia Legislativa.
Ex-senador Júlio Campos afirma que Silval Barbosa terá que provar na justiça acusações feitas a ele e ao Partido Democratas. Você vai ver também prazo esgotando e PEC do teto ainda sob avaliação. Após paradeira na Assembleia, deputados tentam recuperar tempo perdido. Terceiro encontro dos violeiros em Cuiabá é sucesso de público. E tem os gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Gol de mão de Jô do Corinthians faz o Timão disparar na liderança. O programa Opinião está só começando. Bem, nós estamos começando o programa Opinião e o Haroldo Arruda está prometendo aqui que teremos um debate quentíssimo na área na hora do esporte. Né? Nós vamos verificar realmente o tanto que o professor Haroldo tem até um nome pro gol já. Entende de futebol. Né? Vamos aí às primeiras mensagens que estão chegando, por gentileza. Senhores, meu nome é Samuel Pereira, moro no Araense. Me assombra o fato de Gilmar Fabris ainda estar na vida pública, pois desde criança, ainda em Rondonópolis, já ouvia falar da fama de mafioso do deputado. Tanto aí, Samuel Pereira aprovando a prisão do Gilmar Fabris e o afastamento dele da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mais mensagens chegando ao professor Antero e todos os amigos da TV Pantanal. Eu estou ladeado aqui de dois professores, Haroldo e Loneberg. Eu sou jornalista e advogado. Temos ligado no canal aí, TV Pantanal, aqui em Poconé. Ah, que legal. Opa, muito obrigado. Bom, muito bom. Deve estar nos assistindo, inclusive, pelo Facebook também, lá em Poconé. Mais uma mensagem chegando. Boa tarde, Antero. Favor, o ex-presidente do STF, agora o doutor Moro, não seria uma excelente opção para o presidente da República, Emanuel Dutra? Já falamos sobre isso, Emanuel, na sexta-feira aqui. Vamos a mais mensagens ou vamos para a matéria já? Tem mais mensagens chegando, então vamos lá. Boa tarde, bancada. Gostaria que fizesse uma pesquisa a respeito do concurso da SEDUC, pois caíram questões que não estavam no edital. Questões sem nexo, erro de português e perguntas relacionadas ao estado do Amazonas, sendo concurso em Mato Grosso, nível estadual e não federal. A banca do concurso é uma vergonha. Acredito que os recursos com as questões vão ser recordes. Marcos, morador de Cuiabá. Portanto, aí uma tarefa para os dois professores analisarem a prova do concurso. Eu não acompanhei. Eu também não acompanhei, professor, mas eu não vejo problema nenhum, à medida que é um concurso para a área da educação, se fazer pergunta com relação à Amazônia, por exemplo. Não vejo problema nenhum, é conhecimento geral, a pessoa tem que saber. Né? É claro que pode não ser prioridade do concurso, mas eu acho importante ter um conhecimento, pelo menos, não vasto de tudo, mas um pouco de alguma coisa eu acho importante. Depende de se está ou não no edital, né? Sim, claro, tem que estar no edital a abordagem da pergunta. Ele afirma aí que não está no edital. Não, aí é problema, aí é seríssimo, né? Bom, em meio à paradeira na Assembleia Legislativa, por conta dos escândalos, finalmente os deputados começam a analisar a PEC do teto. E a comissão tem prazo para concluir os trabalhos. Veja na reportagem de Eda Bagossi. A comissão especial que irá avaliar a proposta de emenda constitucional, a PEC do teto dos gastos públicos, já foi definida. Os deputados estaduais Guilherme Maluf como presidente, Leonardo Albuquerque como vice-presidente, José Domingos Fraga, Mauro Save e Janaína Riva são os parlamentares que vão compor a comissão. A PEC do teto foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, no final de agosto. O prazo para ser apreciada é até o dia 30 de novembro. Para cumprir este prazo, os trabalhos precisam ser iniciados o quanto antes. Uma primeira reunião foi realizada para definir o cronograma dos trabalhos. Segundo o deputado Leonardo Albuquerque, o prazo de 60 dias é curto e vai exigir trabalho intenso dos parlamentares. Uma equipe multidisciplinar fará parte dos estudos.
requer uma análise técnica de alguns profissionais. Na área de lógica, a expertise existe dos secretários, da equipe técnica do Estado, mas os legisladores querem ouvir outras opiniões de profissionais, economistas e ver outros cenários. É importante nós termos, visto que várias categorias também têm dúvida. Para a deputada Janaína Riva, única parlamentar da oposição que faz parte da comissão, antes de ser votada a PEC, será necessário realizar audiências públicas para ouvir servidores e a população sobre o impacto do congelamento dos gastos públicos. O mais importante da PEC do teto, quem ela mais vai afetar, é a população mato-grossense como um todo. Por isso, eu acho que é importante se iniciar fazendo as audiências públicas, que é a primeira sugestão que eu vou dar dentro da comissão, para o presidente e para o relator. E aí, a partir desse momento, nós já vamos entrar com um cronograma de audiências públicas, para que nós possamos, por exemplo, debater uma audiência pública sobre os servidores que já estão em véspera de progressão de carreira. Então, aí nós vamos fazer depois uma audiência pública com aqueles que são concursados e ainda não foram chamados, que tem até 2019 para ser chamados. Fazer uma audiência pública com os servidores como um todo, para se debater a questão do RGA. A RGA está prevista, porém, tem uma ligação com a receita, só se paga se a receita aumentar. Então, acho que alguns questionamentos, para deixar claras e bem transparente esse debate acerca da PEC do teto, para que as pessoas entendam a relevância que tem isso para o nosso Estado. Nos bastidores da Casa de Leis, o que se fala é que algumas alterações no texto da proposta devem ser sugeridas. A questão é o prazo de uma década, por exemplo. É um prazo realmente que há um questionamento. O gatilho, sem problema, essa revisão em 2 anos, ela é vista e até necessária, sim. Outros ajustes que têm que ser feitos, não um arrochamento, mas outros ajustes financeiros, privilégios políticos e outras demandas específicas de poderes também são outras críticas que advêm a esse projeto de lei que ficou fora, em primeira análise, efetivamente ser efetivo. Outro assunto que deve gerar muita discussão é o duodécimo dos poderes. O reajuste de gastos não pode ser só o executivo, senão não tem por que fazê-lo. Nós temos também que repensar os reajustes, tem que ser feito dentro dos poderes, porque o Estado é só figurativo, Onde é o município, onde é o Estado, ele é todos nós, eles são todos, a divisão de poderes de mais de 200 anos, uma teoria europeia, isso não pode acontecer. Então, judiciário, executivo, legislativo, todos nós somos Estado, somos município. Então, se é regime de reajuste fiscal, tem que ser para todos os poderes, senão não adianta. O governo do Estado manifestou preocupação com a falta de participação dos deputados estaduais nas sessões, depois que foi divulgado o conteúdo da delação do ex-governador Sival Barbosa, principalmente após a operação da Polícia Federal, que realizou mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos 24 atuais deputados. 15 foram citados. De acordo com a deputada Janaína Riva, essas questões políticas devem ser deixadas de lado neste momento. Não, acho que a Assembleia agora tem que entrar numa pauta positiva. Eu venho falando isso também com os colegas. Eu acho que em meio a tantos turbilhões, cada um tem que responder individualmente. A Assembleia não pode se comprometer com isso, A Assembleia é um poder, a Assembleia não é os deputados, mas os deputados fazem parte da Assembleia. A Assembleia é muito maior que isso. Então, agora, eu acredito que os trabalhos vão retornar normalmente, principalmente porque nós estamos tratando de um dos projetos mais importantes dos últimos anos para o nosso Estado. O presidente da Assembleia Legislativa apresentou o calendário de tramitação da PEC. A votação final deve acontecer até o final de outubro. A aprovação depende do voto de 2/3 dos 24 deputados estaduais, ou seja, 16 parlamentares. Caso não seja aprovada, Mato Grosso ficará fora do programa de auxílio fiscal aos estados, implementado pelo presidente Michel Temer. Está tudo muito bem. O calendário está apertado, tem que apressar o passo, tem que estudar. Mas vai sair. Mas vai sair. Eu acho que vai sair, quer dizer, tem que sair. É tipo da coisa obrigatória, porque é o Estado que ganha com isso, É a sociedade que ganha com isso, uma negociação com o governo federal. A gente precisa ter esse respiro, vamos dizer assim. Agora, um ponto importante, já comentando sobre essa matéria, é a questão do repasse do décimos aos poderes e os órgãos
autônomos, né? Isso é muito importante. Só para você ter uma ideia, de 2010 a 2016, cresceu 118% esse repasse. É um crescimento muito acima da inflação do mesmo período, que de 60 e pouco. Então, esse tipo de coisa tem que ser analisada, né? Porque o Poder Judiciário pega 7,7% dessa verba toda, da receita. Da receita líquida corrente líquida, né? Aí você tem mais Assembleia Legislativa, que é 3, alguma coisa. Não é isso, Antero? Me ajuda aí, né? Mas não tem esse número. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Aí vem Ministério Público, Defensoria, enfim, Tribunal de Contas. o Tribunal de Contas, né? Eu acho que tem que ser revisto tudo isso aí, até para se identificar excessos, sabe? Né? Excessos nisso tudo, né? Eu acho que essa reforma ela é importantíssima para o Estado. Não, eu não tenho dúvida. E deve ser votada. Eu não tenho dúvida que a reforma é importantíssima, eu não tenho dúvida que deve ser votada, mas eu não tenho dúvida também que nós não temos que suprimir o parlamento. Suprimir em que sentido, assim? No sentido assim, por que o Estado demorou até agora para mandar o projeto? Isso é fato. Isso aí nós já debatemos semana passada. Então, Não assim, pode. então, não, agora vocês têm que aprovar, ou seja, o parlamento é proibido de pensar. Pelo amor de Deus. Não, tem que pensar. A argumentação do doutor Leonardo é correta. Olha, a comissão quer indicar pessoas que têm expertise em determinados assuntos e que não sejam os secretários. Por que o Poder Legislativo tem que ficar com a opinião exclusiva do Poder Executivo? E está falando aqui alguém que é absolutamente favorável à PEC do teto dos gastos. Eu sou inteiramente favorável à aprovação. Agora, não acho que tem que ser assim, toque de caixa. De jeito nenhum. Né? A toque de caixa, porque o Estado fica 1 ano e meio lambendo a cria. Até pela importância do projeto. Né? Pela importância do projeto. Não, mas o Estado não precisava ter 1 ano e meio lambendo a cria. Não, nós já falamos isso. Né? Isso aí, assim, o Estado fica 1 ano e meio lambendo a cria e a Assembleia tem que votar em 30 dias. Não pode. Né? É uma coisa assim. Está errado. Eu acho que a Assembleia tem que debater o assunto, tem que trazer, tem que ouvir as pessoas. Eu só queria levantar 2 pontos que me parecem importantes. O primeiro deles, já um preliminar, eu gostei muito da inclusão da deputada Janaína na comissão. Gostei muito e, sobretudo, agora, depois da sua entrevista. Sim. Ela foi muito equilibrada nessa entrevista, o que demonstra o amadurecimento rápido que ela tem no parlamento. Isso é um ponto altamente positivo, Haroldo. Altamente positivo. Agora, um segundo, eu quero discordar um pouco da Janaína Riva, quando falou em audiência pública. A audiência pública é um instrumento valiosíssimo, porém, mudamos o conteúdo da audiência pública. Vai para a audiência pública sem discussão nenhuma. Já vem algo pronto e acabado. Por isso que eu defendo a ideia de, antes da audiência pública, deveria convidar especialistas, mais ou menos 3 ou 4 especialistas, entre os quais um economista, para discutir exatamente o conteúdo do teto de gasto. Para falar, para conversar com os parlamentares e as pessoas que estiverem presentes. Para colocar aquilo com clareza. Por que isso? Porque a imensa maioria dos parlamentares não entendem coisa nenhuma de orçamento, não entende coisa nenhuma da questão tributária, não entende nada do que está propondo, o que é natural. O parlamentar que é eleito, parlamentar, não é obrigado a saber de tudo. Mas ele pode se assessorar, né? Pode se assessorar. Até para uma futura cobrança, né, professor? Exatamente. Então, convidar pessoas que possam esclarecer determinados pontos que são relevantes para a própria discussão ou para a própria formação de opinião e de voto do parlamentar. Me parece que isso é imprescindível. Muito mais importante até do que a audiência pública nos moldes que estão sendo tocadas no país todo. Eu acho que os deputados realmente têm que entender primeiro o que é o projeto, para depois convocar os servidores, convocar a população, para ver o que afeta cada setor e aí fazer as reuniões setorizadas. Olha, isto aqui está propondo este quadro aqui para até mesmo um professor da a Universidade sua Federal. Categoria, né? Um professor da Universidade Federal, né, na área de Sim, economia, seria bem interessante. Não, né? eles têm que requisitar técnicos. A própria Assembleia deve ter técnicos bons. Também. Foram feitos concursos importantes na Assembleia. A Assembleia tem técnicos bons e, assim, no que tiver de carência, se assessora, pede ajuda da sociedade e a sociedade vai ajudar isso.
A deputada Janaína faz um levantamento de uma tese importante, que no projeto da PEC do teto dos gastos, existe sim a possibilidade de não pagamento da RGA. Ela falou isso aí. Se não houver aumento da receita líquida, não tem pagamento. O aumento depende do comportamento da Receita. Eu acho que os deputados tinham que estudar exatamente na linha que diz o doutor Leonardo. Não adianta fazer enxugamento só do Poder Executivo, tem que ser também dos outros poderes. Todo mundo. Tem que economizar por tudo quanto é lado, mas também no Poder Executivo. Qual que é o ajuste que tem feito o Poder Executivo, gente? A não ser a conversa que faz ajuste. Além de conversar, o que é que efetivamente faz de ajuste o Poder Executivo? Nenhum. Eu acho que isso é que tem que ser colocado para a gente saber qual o Estado que nós queremos. Nós não podemos ter um Estado desse tamanho, onde a sociedade tem que se mobilizar diariamente para trabalhar, pagar impostos para o Estado ser um Estado perdulário, gastador, inconsequente, sem que o serviço público chegue na ponta para a população. Então, a favor da PEC, vamos aprovar a PEC, mas vamos não renunciar ao debate. E fora da Assembleia, aquela opinião do secretário da Fazenda. A opinião do secretário de Fazenda, o senhor leu? Lembro. Não pode fazer mudança no teto. Aquilo ali, nem o general Castelo Branco ousaria dizer aquilo para o Congresso brasileiro. Mas vamos aí ao site Gazeta Digital. Antônio Joaquim diz que Pedro Taques também deveria ter sido alvo da Polícia Federal. O presidente afastado do Tribunal de Contas do Estado. Esse é um destaque que está no jornal, no site gazetadigital.com.br. Você pode ver lá com detalhes a fala do conselheiro presidente afastado do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim. Mas, em síntese, essa foi uma entrevista, professor Lorenberg e professor Haroldo, que foi dada à Rádio Capital FM, ao repórter Paulo Coelho. Paulo Coelho que conseguiu essa entrevista com o presidente afastado, Antônio Joaquim. Ele disse ter sido vítima de uma violência com seu afastamento, porque ele reafirma que vendeu realmente a fazenda para o senhor Vanderlei Torres, que não sabia coisíssima nenhuma que o senhor Valdo também era dono da fazenda, que a escritura foi passada em nome do Vanderlei, que a fazenda foi vendida por 6 milhões e 700 e não por 4 milhões, como disse o Silval. Aliás, o Silval disse o seguinte: a escritura foi passada por 4 e eu paguei 10. E o conselheiro Antônio Joaquim está dizendo o seguinte: a escritura não foi passada por 4 coisa nenhuma, foi por 6.700, está tudo declarado no imposto de renda. E também não foi 10. Nem o 4 é verdadeiro, nem o 10 é verdadeiro. Palavras do conselheiro Antônio Joaquim. E ele disse o seguinte: acusou o Janot de prevaricação. Porque, assim, o que tinha contra ele? O Antônio Joaquim dizendo, o que tinha contra mim? Ele dizendo. O que tinha contra ele era a questão da venda da fazenda, que ele disse ter sido declarado no imposto de renda, e uma afirmação do Silval, que negociou com 2 conselheiros, mas nunca disse que esteve com ele, e que aí se acertou o pagamento de propina. Mas nunca o Silval teria estado com ele, isso está no depoimento de Silval Barbosa. Falou assim, bom, se for tomar isso como verdade, o que não é, palavra do Antônio Joaquim, por que é que não teve busca e apreensão na casa do governador Pedro Taques? E aí ele acusa o procurador da República, Rodrigo Janot, de ter prevaricado. Ele falou, o Janot agiu com prevaricação, porque diante de fatos muito semelhantes, eu não estou dizendo, disse o Antônio Joaquim, que a acusação contra o governador Pedro Taques é verdadeira, mas elas aconteceram também da parte do Silval. Com relação a mim, ele se baseou exclusivamente na fala do Silval. Com relação ao governador, ele não se baseou, não fez busca e apreensão, nem no palácio, nem na casa do governador, e nem afastou o governador. Então, ele está acusando o Janot de usar 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, pode ter um novo processo. Pode ter um novo processo aí, mas a minha dúvida e a minha ignorância... Aliás, ele disse que vai recomendar a assessoria jurídica dele para processar o Janot por prevaricação. Pois é, né, no sentido até de ignorar o assunto por completo, mas por ser curioso no assunto, né, vai lá a pergunta.
essa decisão de afastamento desses conselheiros do Tribunal de Contas, né, não é uma interpretação apenas da Procuradoria-Geral da República, né, porque uma vez que pede afastamento, quem pede afastamento é a Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Aí você tem um ministro nesse processo todo. Então eu tenho duas interpretações. Um do Procurador-Geral da República e outro do ministro do Supremo Tribunal Federal. Você está certo. Só que o Procurador-Geral, só que o ministro só pode interpretar em relação ao Pedro Táxi se o Procurador-Geral pedir. Ah, certo. E ele não pediu. E ele não pediu. Tá? Então, o que o Antônio Joaquim está dizendo é o seguinte: por isso que ele não está atacando o ministro do Supremo. Pois é, porque ele está atacando só o Procurador-Geral, porque o Procurador-Geral não pediu em relação ao Pedro Táxi. E ele acha que o Procurador-Geral, por ser do Ministério Público, está protegendo o Pedro Táxi. Agora eu entendi a ligação. Entendeu? Da coisa. Ele devia ter também oferecido. Né? Pode. Ele não está dizendo que o Pedro Táxi é culpado. Certo. Ele está dizendo que, como os fatos passaram com ele e com o governador Pedro Táxi. Mas cada um reage de um jeito, né? Intervalo e voltamos. O projeto Viva o Seu Bairro deste sábado, dia 23, faz uma grande festa para os moradores do Souza Lima em Várzea Grande. Lazer, informação e serviços sociais para toda a comunidade das 4 às 7 da noite. Participe e aproveite todos os serviços ofertados. Atrações, quadro Solte a Voz, DJ Adão, Gero Neto, Banda Mega Som, Tayla e Thalita, Banda Bad Boys. Viva o Seu Bairro, neste sábado, dia 23, no Mini Estádio do Souza Lima. Patrocínio Governo de Mato Grosso, Assembleia Legislativa, Sesc Mato Grosso, Barão Mega Store, a sua ótica, Eunique. Realização Jornal A Gazeta. Mega promoção de tintas em até 5 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. É só na Multitintas. Aproveite! Tinta acrílica Fosca rende muito. Da Coral, balde de 20 litros por apenas R$ 209,90. Tinta acrílica Fosca Coralar de 18 litros por R$ 129,90. Tinta para piso Lux Vinil de 18 litros por R$ 69,90. Moto compressor Bivolt da Boulder somente R$ 410. E tintas spray a partir de R$ 10. Multitintas. Fone 36186500. Bem, voltamos com o programa Opinião e vamos aí à opinião dos nossos telespectadores. As opiniões na tela, por gentileza, na tela e bancada. Como pode o secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos denunciar que o governo sabia dessas ligações telefônicas perigosas? E ele desafiou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e não aconteceu nada com este secretário, Rodrigo Neves. Rodrigo, é o seguinte: o secretário de Justiça e Direitos Humanos é o coronel Ailton Siqueira. Ele fez determinadas declarações, ele foi investigado pela Delegacia de Polícia, pela Polícia Judiciária Civil e investigado também pelo Ministério Público Estadual. Só que quem pode fazer a denúncia é o Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual denunciou os outros militares. E o procurador Mauro Curvo disse que, por enquanto, não vê motivos para denunciar o secretário de Justiça e Direitos Humanos. É a mesma situação de Brasília. Se o Ministério Público, é o titular da ação penal, resolver não denunciar o coronel Ailton Siqueira, acabou. Não vai ter a possibilidade do desembargador Orlando Perry tomar qualquer decisão sobre isso. Aliás, o desembargador Orlando Perry vem criticando publicamente a omissão do Ministério Público Estadual sobre essa questão dos grãos. Vamos dar mais uma opinião. Boa tarde, bancada. Por que no Brasil, que detém uma das mais altas cargas tributárias do mundo, os serviços públicos são de péssima qualidade? Douglas de Várzea Grande. Sabe por quê, Douglas? Porque no Brasil tem a teoria do empreguismo. A gente fica achando que nós temos que colocar todas as pessoas dentro do serviço público, quando, na verdade, o serviço público tem que chegar a todos. E no Brasil também não se faz um debate sobre o Estado que nós temos e qual o Estado que nós queremos. Essa reforma da PEC do teto dos gastos, por mais bem intencionado que seja, é uma reforma pífia em relação ao que o Estado precisa.
Nem o Estado mandou o projeto que poderia realmente acertar as finanças do Estado. Porque o Brasil é uma república corporativa. As pessoas não se emendam. Cada um fica defendendo o seu cantozinho lá. E eu posso complementar essa sua fala? Deve. Veja bem, o nosso país tem uns excessos que são coisas absurdas. Além de ter uma carga tributária gigantesca, você tem, como é o nome dele? Você lembra o nome dele? Não lembro mais o nome dele. Eu acho que é Domingos, eu acho. Domingos, você tem ideia de quanto que os advogados da União já receberam só esse ano, só em 2017 e até agora, no mês de setembro? 286 milhões de reais só em extras, Antero. Só em extras. Não é Domingos, é Douglas. Douglas. 280. O salário desses advogados da AGU, advogado geral que defende o Estado, né, é em média de 20 mil reais, mais ou menos, né? Que eles recebem um excelente salário. Além disso, eles recebem extras quando eles ganham a causa, né, para defender o Estado. Só de extras, eles receberam esse ano 286 milhões de reais em extras, em sucumbências, que é o nome técnico é isso aí, né? Sucumbência. Então, são coisas que não dá para você entender no nosso país, sabe? Esses excessos todos aí que a gente tem que acabar. Bem, depois de se entregar à sede da Polícia Federal em Cuiabá, o deputado estadual Gilmar Fabris foi levado para o centro de custódia. Fabris foi apontado na delação de Simval Barbosa como um dos beneficiados no esquema de propina e foi preso por suposta ocultação de provas. As informações com Ieda Magossi. Olá, Ieda. Olá, Antero, boa tarde para você, boa tarde a todos. O deputado estadual Gilmar Fabris segue preso no centro de custódia de Cuiabá. Ele se entregou aqui na sede da Polícia Federal na última sexta-feira à tarde em Cuiabá. O parlamentar também foi afastado do cargo de deputado pela decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Fabris é suspeito de ocultar provas na Operação Malebolge, que faz parte da 12ª fase da Ararat da Polícia Federal. Meraldo Sá, do PSD, deve assumir o cargo de deputado como suplente. Para assumir ao cargo, é preciso a autorização do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. E essa autorização ainda não foi feita. De acordo com a assessoria de Fabris, os advogados de defesa devem entrar com pedido de soltura ainda esta semana. Ieda Magossi para o programa Opinião. Na verdade, antes da convocação do suplente, né, a Assembleia esta semana vai ter que deliberar se concorda ou não com a prisão e o afastamento do deputado Gilmar Fabris. Mas o Ricardo não está com a razão quando nos chamava a atenção na sexta-feira. O que ele falava? Eu não lembro. Que se a regra não vale mais para o governo do Estado, a Assembleia não tem que autorizar a prisão do governo do Estado. Se a regra vale para o maior, por que não para o menor? No caso, ele chamava a nossa atenção nesse aspecto. Mas aí, com relação ao Gilmar Fabris, essa prisão dele, eu acho que o caldo vai engrossar um pouquinho mais quando aparecer a delação do Riva. Porque dentro da delação do Riva vão aparecer um monte de operações. Sodoma, Ventrílogo, Arca de Noé, Aprendiz e cartas de crédito. E Ararat. Tá entendendo? Então, eu acho que aí, né... Nessa questão de cartas de crédito, isso já começou a ser julgado no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, por ampla maioria de votos, está dando razão a Gilmar Fabris. Porque o que aconteceu na questão da carta de crédito? Um cunhado de Gilmar Fabris faz negociação com uma associação de sindicato. Isso. Um sindicato de uma determinada categoria lá na Secretaria de Fazenda, para receber as cartas de crédito que os servidores tinham direito. Que isso já tinha sido judicializado, transitado em julgado. E aí houve recurso do Estado, para não pagar aquele valor que os servidores estavam querendo. Aí esses recursos todos foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor sabe disso, né? O Supremo condenou o Estado a pagar mais de, assim, eu não lembro dos números, de 1 bilhão e 600 milhões para os servidores.
advogado, cunhado de Gilmar Fábio, utilizando-se, essa é a acusação, do prestígio de Gilmar Fábio, fez um acordo com o Estado para, ao invés de receber os 1 bilhão e 600, que já tinha uma sentença do Supremo Tribunal Federal, portanto, não tinha mais onde recorrer, ele fez um acordo com o Estado para o Estado pagar mais rápido e, ao invés de receber 1 bilhão e 600, receber 600 e poucos milhões. Esse é o processo da Caixa de Crédito. Tanto é que o desembargador Sakamoto, outros desembargadores, já votaram favoravelmente ao Gilmar Fábio nesse processo. Falta decisão do Pleno. Essa prisão e esse envolvimento na propina de Gilmar Fábio, claro que pode prejudicar. Claro, não tem dúvida. No julgamento, vamos ver como que o Pleno vai julgar agora, depois desses novos fatos. E quantos mandatos tem o Gilmar Fábio? Me fala. Não, tem o mais, terceiro, tem, quarto? Não, mais, né? Mais, então. 4, 5 mandatos. Pois é, quantas legislaturas o deputado Zé Riva ficou à frente da presidência da Assembleia Legislativa? Sim. 20 anos. Muito provavelmente Gilmar Fábio estará na delação do Riva e com força, né? Com força. Para valer. Entendeu? É verdade. Esse é meu raciocínio. Não, tá certo. O raciocínio de que a delação... Quando a gente acha que o pior já aconteceu, o pior está por vir. Está né? por vir ainda. O pior ainda está por vir. Bem, agora tem um outro denunciado por Silval Barbosa. Durante um evento em Várzea Grande, o ex-senador Júlio Campos, que é uma das principais lideranças do DEM em Mato Grosso, repudiou as acusações feitas pelo ex-governador Silval Barbosa em sua delação premiada. Júlio Campos afirmou que Silval terá que provar tudo. Qual que é a acusação de Silval? Que ele deu 4 milhões de reais para Júlio Campos e 1,5 milhão para Dirceu Dal Bosco, que era vice da chapa de Wilson Santos, para, na reta final da campanha do Silval, eles abandonarem a candidatura do Wilson e participarem apoiando a candidatura de Silval Barbosa. Veja a entrevista de Júlio Campos. Bom, Júlio, em relação à delação do Silval Barbosa, ele citou o seu nome, né? E em relação ao DEM, disse que você estaria articulando, fazendo manobras nas eleições anteriores, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O partido já respondeu junto aos órgãos competentes. Juridicamente já acionamos por essa caluniosa denúncia que ele fez com relação ao DEM, com relação ao meu nome e dos outros candidatos que ele disse que aderiu à sua candidatura, que é uma inverdade. Então, essa informação do Silval Barbosa não condiz? Ele vai ter que provar, né? Com documentos e provas. O professor Norberg deu um sorriso aí. É porque esses valores não estão apresentados na conta da campanha eleitoral. Esses valores são caixa 2. Portanto, legalmente, não está contido lá na prestação de contas na Justiça Eleitoral. Então, não existe documento. Essa é a questão. Não existe documento. E ninguém pega recibo de propina, né, professor? Ninguém pega recibo. Tá bom dar propina aqui, você não recebo aqui. Exatamente. São nada mais, nada menos que 5 milhões e meio. E 5 milhões e meio que entraram de forma ilegal na campanha do grupo adversário. Essa que é a questão. O ônus da prova é de quem acusa, nesse caso, né? Que seja caixa 2, não foi feita uma acusação. Uma imagem foi, de certa forma, não vou dizer abalada, mas desgastada em função de uma delação e de uma acusação. Isso é muito complicado, professor. Isso é muito complicado, é por isso que tem que tomar muito cuidado com relação à delação, né? O sujeito faz uma delação lá e diz, por exemplo, que um cara que tem uma história positiva, muitas vezes, né? Ele é um bandido, ele é um ladrão. Até ele provar que ele não é bandido, não é ladrão, a imprensa já cai em cima dele. Muitas vezes a leitura da imprensa coloca o cara como réu, coloca o cara como acusado, antes mesmo dele se defender. É isso que é ruim. Não tem o mesmo peso, tá entendendo? Então, isso que tem que tomar muito cuidado com relação à delação. A delação do Silval Barbosa, ela é monstruosa porque ela aponta uma série de índices, né, de problemas, de erros. Mas eu ainda vou escrever até um artigo sobre isso, ainda vou reforçar o que eu disse. Não podemos pré-julgar e eu acho que ele mistura muita coisa no mesmo saco. Tem coisa que é verdade e tem coisa que é ficção. O Haroldo, ficção não tem. Mas é bom a gente lembrar o seguinte, é muito difícil
de memória, você lembrar 100% do número correto do que foi ou não foi para determinados Tem detalhes que ele erra, né, professor? Por exemplo, o que é natural. Por exemplo, ele citou natural. que a fazenda Antônio Joaquim foi passada por 4 milhões. Errou. A fazenda foi Mas escriturada... aí é número, tudo bem. Não, para aí. Tudo A bem. fazenda foi escriturada por 6 milhões e 700. Mas o fato da compra da fazenda pelo empresário Vanderlei da Trimec aconteceu. Aconteceu. Né? Tudo bem. O que o Suval fala? O Antônio Joaquim sabia que ele era dono também. O que o Antônio Joaquim fala? Não, negativo. Eu vendi para o Vanderlei da Trimec. Recebi. Se ele me pagou com dinheiro de propina, como que eu vou saber? Como é que vai saber? O Você me dinheiro fala. foi pago na minha conta. Beleza. Mas não significa que o Suval está enganado. O fato existiu. O fato existiu. A fazenda foi comprada pelo Vanderlei da Trimec. Entendeu? Não há um fato criado. Então vocês acham que 100% da delação do Silval Barbosa, ela é real? Não existe nenhuma tentativa de se inventar algumas coisas justamente para se beneficiar da liberdade, da delação. Não, porque aí Haroldo, o cara vai criar uma informação para se beneficiar da liberdade? Não. Então ele vai criar para se prejudicar da liberdade. Exatamente, ele perde benefício. Porque se Mas, Antero, quantos mentiram em delação, Antero? Se mentiu, perde o benefício, Haroldo. A delação... Veja bem, quantos mentiram e quantos omitiram. Omitiram, melhor. Porque o Joesley O próprio Joesley. Omitiu. Ele não mentiu. Ele não mentiu, ele omitiu. Ele omitiu. E aí corre o risco e vai perder a benefício. delação. Vai perder a delação. Então, assim, vamos esperar. Eu acho que o instrumento, eu defendo o instrumento da delação. Eu também defendo. É muito bom a sociedade ficar sabendo. Apareceu um monte de coisa. Né? De todas essas coisas aí. A delação é um instrumento valiosíssimo. Mas depois que aquele ouvinte de um programa de rádio chamou a nossa atenção, eu volto a insistir e estou pensando seriamente nisso. Não deveria ser negociada da forma como é negociada a delação premiada, não. Você é o meu advogado, eu apresento a minha delação, falo, vou fazer a delação desse aqui, ó, material. E isso chega ao Antero, vai lá, tá bom. Nós aceitamos a delação. Esse negócio de negociar pode muito bem, eu não estou dizendo que já aconteceu isso, mas pode muito bem ser manipulado, ser levado para determinado lugar que não deveria ser. Quer dizer, isso pode acontecer muito. Não, mas a delação é feita como o Santos propondo. Ele cita os tópicos que ele quer delatar. Aí o Ministério Público vai e fala assim, não, mas eu tenho informações, notícias, crimes, de que existe mais este tópico A, B ou C. Aí devolve para o advogado a bola. O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Aí vai lá, fala com o cliente, tem conhecimento. Aí coloca os tópicos. Colocados os tópicos, o advogado vai lá e fala assim, agora eu quero saber dos benefícios. Exatamente, os benefícios. Você sabe que eu tive a curiosidade de perguntar para o Eduardo Marrom, perguntar se a delação premiada nos Estados Unidos tem os mesmos moldes. Aqui no Brasil tem os mesmos moldes que a americana. Ele falou que tem os mesmos moldes. A única diferença é que a omissão, como aconteceu no caso do Joesley, aqui no Brasil, ela é mais suscetível a acontecer do que nos Estados Unidos, porque a proteção ao delator nos Estados Unidos ela é espetacular e aqui não tem. Não, a capacidade de investigação dos Estados Unidos é muito maior que a nossa. Muito maior. Muito maior que a nossa. Né, os Estados Unidos estão mandando aqui para São Paulo, teve operação lá na 25 de março. Por que teve aquela operação? Informação da inteligência americana. Eles sabem mais do que está acontecendo no Brasil do que o Brasil. É um país realmente muito preparado nessa área da investigação, que nós estamos correndo aí em cima da hora. É verdade. E no fim de semana, Cuiabá sediou o terceiro Encontro Nacional de Violeiros. Foram 2 noites com o melhor da música de raiz. Acompanhe na reportagem. 12 atrações se apresentaram entre sexta-feira e sábado. Grandes nomes do sertanejo de raiz passaram por este palco, como Goiano e Donizete, as prestigiadas e requisitadas Irmãs Galvão, Léo Canhoto e Robertinho também marcaram presença. Assim como Mococa e Paraíso. E
e Belmonte e Amaraí. Mesmo precisando se apresentar sentado por conta de uma pneumonia, Belmonte e a sua voz potente entusiasmaram os fãs. O filho se emocionou. O terceiro encontro nacional de violeiros ainda teve a participação de Di Brandão e Júnior Moreno. Da Orquestra Viola Divina, Juarez e Francis, eis aqui um peito aguado que muito sofre por te amar. E de 3 grupos de catira. Em 2 dias de encontro, o ginásio Aicim Tocantins ficou assim, ó, completamente lotado. E realizar este evento totalmente gratuito para o público é a realização de um sonho para o Grupo Gazeta de Comunicação. Sempre foi um sonho do Grupo Gazeta trazer para Cuiabá aquilo que Pochorel sempre fez com muita competência, com muito talento, que é o berço da viola, é Pochorel. Nós nos inspiramos em Pochorel para trazer para a capital do agronegócio um evento dessa magnitude. O 4º encontro de violeiros já está garantido para 2018 e com shows de calouros. Até lá, fica à vontade de Quero Mais. Acaba não, mundão. Intervalo e voltamos. Mega promoção de tintas em até 5 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. É só na Multitintas. Aproveite! Tinta acrílica Fosca rende muito da Coral, balde de 20 litros por apenas R$ 209,90. Tinta acrílica Fosca Coralar de 18 litros por R$ 129,90. Tinta para piso Lux Vinil de 18 litros por R$ 69,90. Moto compressor Bivolt da Volder somente R$ 410. E tintas spray a partir de R$ 10. Multitintas. Fone 36186500. Bom, e nós voltamos com gols do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Botafogo derrotou o Santos por 2-0. O cruzamento da direita e Rodrigo Lindoso pegou de primeira e fez um golaço para o Botafogo. Primeiro gol do Rodrigo Lindoso. Pancada, hein? Também pela direita, cruzamento e de cabeça, Guilherme marca o segundo gol do Botafogo. Foi 2-0 e o melhor jogador em campo foi o goleiro do Santos. Era para ter sido goleada. Agora estão vendo aí, Ponte Preta 1, pasmem, Atlético Goiânia 13. O primeiro gol de Luiz Fernando do Atlético. Cruzamento da esquerda, ele pega de prima. Pé direito, fazendo o Atlético 1-0. Agora o time da Ponte Preta, cruzamento, a bola sobe, Léo Gamalho faz o gol da Ponte Preta. Léo Gamalho empata o jogo para a Ponte e as pessoas imaginavam que ia ter a reação da Ponte Preta. Aí o Atlético Goianense faz o cruzamento e Walter, o Walter Gordo. O Gordinho foi lá e de cabeça, como joga a bola o Walter, posição legal. Cruzamento e ele de cabeça coloca no canto direito do Aranha. Aí o Aranha vai cabecear lá na frente. Aí o Walter domina e faz o lançamento em profundidade. Aí Ronaldo do Atlético pega no meio do campo, pumba, golaço do Atlético Goianense. Golaço do Atlético Goianense. Que visão de jogo do Walter e que categoria do Ronaldo, hein? Bateu do meio campo, o goleiro estava lá na outra área. Agora Avaí e Atlético Mineiro. A bola é tocada para trás e o Avaí faz 1-0. Esse jogo foi no domingo pela manhã. O Wellington fez o gol do Avaí. Aí a bola é tocada e o Wellington pega de pé direito e faz 1-0 para o Avaí. Reação do Atlético Mineiro. Também pela direita. A bola é cruzada e Otero de cabeça. Entrou no segundo tempo, Otero de cabeça faz o gol de empate do Atlético. O Atlético até que jogou bem, mas só empatou com o Avaí fora de casa.
Agora nós temos Flamengo 2, Sport 0. Jogada pela esquerda, Guerreiro. O centroavante Guerreiro do Flamengo acaba fazendo o primeiro gol do jogo. Flamengo 1, Sport 0. Outra jogada do Flamengo, Berrio cruza e Everton Ribeiro de cabeça faz o gol do Flamengo. O cruzamento de Berrio colocou com a mão, né? Na cabeça do Everton Ribeiro que fez. Agora o gol da polêmica do campeonato. Cruzamento da esquerda. E Jô com a mão faz o gol do Corinthians. Veja no replay. A bola tocada, já havia passado pelo goleiro. E o Jô toca a mão na bola antes dela entrar. Agora você vai ver o lance. Olha lá, o Jô coloca a mão na bola antes dela entrar. Corta pra mim aqui. Né? Depois você fala. Agora, Atlético do Paraná 1, Fluminense 1, gol do Fluminense. Henrique Dourado fez 1-0 para o Fluminense. Agora Felipe Gedós empata para o Atlético Mineiro. Felipe Gedós cobrando falta, a bola desvia da barreira, passa no buraco da barreira. Agora é o gol de Ribamar. Ele de carrinho tira do goleiro e faz o segundo gol do Atlético. Golaço do atacante Ribamar do Atlético Paranaense. E o terceiro gol, uma linda jogada pela direita, a zaga rebate, Jonathan pega de pé esquerdo, de chapa, faz o terceiro gol do Atlético. O Atlético subiu muito na tabela de classificação. É Atlético 3, Fluminense 1. Agora Grêmio e Chapecoense, tá aí um gol que ajudou o Corinthians. Arthur Kaique chuta a bola de gira do zagueiro e vai no canto esquerdo do goleiro. Chapecoense 1, Grêmio 0. Agora Vitória e São Paulo. São Paulo Futebol Clube ganhando fora de casa. Cruzamento da direita e Éder Militão de cabeça faz o gol para a equipe do São Paulo Futebol Clube. O segundo gol foi de escanteio. Felipe Souto contra. Felipe Souto desvia a bola e a bola entra na rede do Vitória. O segundo gol do São Paulo. Aí o gol do Vitória. A bola vai no travessão e no rebote Trellis do Vitória faz o gol. Aí o Trellis fazendo o gol do Vitória. Agora Cruzeiro e Bahia. Léo do Cruzeiro, zagueiro de área do Cruzeiro, faz o único gol do jogo. Cruzeiro 1, Bahia 0. O Cruzeiro venceu no Mineirão. No jogo São Paulo e Vitória, teve um pênalti em favor do Vitória não marcado no final do jogo. E no jogo do Corinthians está todo mundo falando da mão do Jô, que é verdade, foi com a mão mesmo o gol, mas as pessoas estão se esquecendo de dizer que teve um pênalti no jogo no primeiro tempo e a imprensa não debate isso. Agora, a grande verdade é que o gol do Corinthians foi realmente irregular. É muito ruim, porque o Corinthians vai ganhar esse campeonato com mais de 15 pontos. Ele não deixa eu falar, mas o cinema é mudo. Esses dois, né? É mudo mesmo, não precisa falar nada. É só fazer assim, já era. Modalidade 155. Só explicando que o Dorilhão é corintiano. Viu? Você sabe que eu acho que isso. Acho que essa bola entrou antes. Abraço, obrigado pela audiência. Roubado mesmo, roubado. E até amanhã. Daqui do morro eu não saio, não. Todo dia, toda hora, só da Gazeta FM, a número 1 no Ibope. A melhor programação com os maiores sucessos você só ouve aqui nos 99,9. Sintonize e descubra por quê. Quem tá na Gazeta, tá legal.